Olá, hoje eu quero chamar a atenção nesse caso 4 que a gente está olhando, da Carol e da Fernanda, da relação do sagrado feminino dentro do núcleo familiar, né? O número 2 é a energia do feminino na numerologia, e as duas vêm com um desafio em 2. Carol tem o primeiro desafio em 2 e a Fernanda tem o primeiro desafio e o desafio maior em 2. O que quer dizer isso? Que para elas, evolutivamente, era sim um desafio se diferenciar da mãe. No caso da Fernanda, ela viveu desde o início, como ela tem uma questão mais forte e kármica para resolver com a mãe, ela viveu a rejeição. E isso afetou profundamente a relação dela com o feminino dentro da família, né? Tanto que chegou a um ponto onde ela não falava com a mãe estava doente, né? A mãe vem a falecer, né? E ela não... A Carol pedindo para que ela fosse ver a mãe, porque a mãe e a Fernanda fingindo que não era com ela, que ela não queria saber, porque não ia falar com a mãe de jeito nenhum, e a mãe veio a falecer, né? E isso também foi o dia que houve o velório, enfim, houve um outro atrito entre as duas, né? Então, independente de quando aconteceu, como aconteceu, olhando para esse fato, o que a gente vê? A gente vê o sagrado feminino totalmente desconectado. Não é à toa que a Fernanda tem casos complicados na vida dela, em que ela tem que provar o valor dela, em que, né, ela precisa vencer o mundo masculino para mostrar que ela tem valor também, né? Ela se colocou nesse ponto. Por quê? Porque o feminino que traz essa força e essa proatividade, digamos assim, no se acolher, no acolher o outro, esse acolhimento ele não era trabalhado dentro da família entre as mulheres, né? E aí, o que acontece? Quando a gente não tem o nosso feminino forte, a gente não tem a árvore da vida na gente, a gente não consegue ir para frente. É difícil a gente ser feliz se a gente não está em paz com a nossa mãe. E qual que é a tendência de todos nós até que a gente atinja uma maturidade? A gente coloca os nossos pais como deuses, né? A nossa mãe, ela não pode errar de jeito nenhum. A gente desumaniza. E a partir do momento que a gente mantém, né, a gente insiste em manter nossos pais naquele pedestal porque eles não podem errar de jeito nenhum, a gente se mantém criança. Você já parou para pensar nisso? Que parte da nossa maturidade é humanizar os nossos pais, e humanizando a gente dá a eles a chance de, sim, ter deslizes, de fazer coisas erradas, porque daí a gente tem condições também como adulto de olhar para isso e falar: eu amo você apesar de tudo, eu acolho você no meu coração. E é isso o que mais precisa ser trabalhado, né, nessas mulheres desse clã. Toda data de morte de um ente querido é um momento de muita evolução para cada membro do clã, né? Cada pessoa, como cada um tem uma vibração específica, um mapa específico, cada um reage de uma forma e significa, né, o significado que cada um dá para aquele desencarne é muito particular. O bom é quando a gente consegue dar significados que contribuam para a evolução daquele campo familiar. E como elas estavam nesse atrito, né, o que estava acontecendo até então? A mãe delas estava muito doente, em tratamento, né? Quem estava cuidando dela era a Carol. A Carol estava ali auxiliando no tratamento e pedindo o tempo todo para que a Fernanda viesse ver a mãe, porque a mãe não estava bem, né? E a Fernanda
não queria saber da mãe, né, justamente por questões aí que a gente já falou, e insistiu até o fim, tanto que a mãe desencarnou e ela não se despediu da mãe. Isso acabou gerando um outro atrito entre elas, né? E aí é importante entender qual que era o período energético de cada uma delas. A Carol, ela vivia um ano 5, que era um ano que tinha como objetivo trazer a profundidade do propósito dela, das coisas. Então ela estava com uma vibe muito para a espiritualidade, né? Tanto que quando houve o desencarne, ela estava num trimestre 11 de profunda transformação através das conexões de alma, e um mês 4 buscando estabilidade, buscando se nutrir, e nada melhor do que ter a mãe para a gente, né? Ela é a nossa primeira fonte de nutrição. E no caso da Fernanda, ela vivia um ano 6, um ano da família, que tinha como objetivo fazer com que ela se transformasse, ou seja, era uma chance muito grande para que ela se reaproximasse e que esse clã, principalmente do lado feminino, né, buscasse uma harmonização. Só que não foi isso que aconteceu, né? A Fernanda vivia aí ano 6, trimestre 4. Lembra que eu falei que o 4 é teimosão? Junto com o bando de 7 que ela tem, o 4 ele intensifica. Se você não está vibrando bem, ele intensifica a sua vontade de empacar numa certa visão. E só que ela estava no mês 5, né? Algo de fora veio para transformá-la, que foi o desencarne da mãe, né? Então, ambas, né? A Carol vivendo uma realização 8, ou seja, todas as vivências com a mãe falavam muito sobre a verdade dela, o que ela acredita, né? E no caso da Fernanda, ela vivia a realização em 6, onde ela precisava sim buscar uma inclusão, uma harmonização para amar verdadeiramente, né? Então, esse evento deveria ter servido para uni-las, só que não foi isso que aconteceu. Elas acabaram se separando mais uma vez. Se a gente ainda mantém o julgamento, né, em cima daquilo, nossa, minha mãe nunca poderia ter errado, nunca poderia ter feito isso, foi feito aquilo, a gente permanece como criança. E se a gente se coloca e permanece como criança, a gente não amadurece. Então, tem uma passagem muito bonita do Bert, em que ele fala, né, porque ele teve uma questão com a mãe dele, que quando ele era criança, ele tinha outros 2 irmãos, e a família dele estava passando muita necessidade, muito complicado em função de guerra, né? E os pais tiveram que escolher um para morar fora da casa com um outro parente, e a mãe escolheu ele. E isso foi uma coisa que se arrastou, esse sentimento de rejeição e de exclusão ficou, e foi até o que levou Bert a buscar na vida toda dele a cura, né? E o que ele faz, mesmo depois da mãe já tendo desencarnado? Ele escreve uma carta para ela. Então eu recomendo, né, para Fernanda, se ela ainda tem essa questão com a mãe, né, de não aceitar o que foi a realidade dela no início da vida, que ela escreva uma carta do coração dela. Bert escreveu para ela, né, para a mãe dele. Querida mãe, dispenso-te das minhas expectativas de que sejas melhor do que as outras mulheres. É isso. É aliviar essa conexão, é humanizar, é entender que assim como nós somos humanos, como nós vivemos as nossas crises, temos tantos problemas, nossos pais também,
que os nossos pais, além do papel de pais, eles também são homem e mulher, empregados ou profissionais, né? Têm funções, têm sonhos, defeitos, qualidades. Então, eu quero deixar hoje essa dica para a Fernanda. E se a Carol também sentir que tem algo, né? E qualquer pessoa que escute esse vídeo, que veja que precisa ser dito algo importante para aliviar a relação com seus pais, escreva uma carta. Perdoe. Esse é o primeiro passo.